Faz uma fala direta e aí os números revelam entre 16 e 24 anos. O senhor acha que no eventual cenário de campanha, os seus eventuais adversários numa disputa já são nomes que estão vencidos no mercado da política? Olha, o lulismo ele está completamente derrotado. E olha que o Lula fez uma campanha em 2022 pedindo para os jovens tirarem o título, porque ele estava se apropriando ali de uma rejeição que o Bolsonaro tinha entre os mais jovens. De fato, a família Bolsonaro ficou rejeitada entre os mais jovens e, né, por as razões que eu levantei para vocês, o governo do Bolsonaro foi um governo frustrante. Ele prometeu muito, né? Não, aqui ó, a bandidagem já era, eu vou fazer... Ele não fez nada. Aí esses mais jovens falam, pô, eu quero uma resposta prática. Então, se você perguntar para um lulista ou para um bolsonarista qual a resposta, por exemplo, para a vida de uma pessoa que mora numa favela controlada pelo tráfico, não haverá resposta nenhuma. Do Lula, inclusive, a resposta que ele veio vai ser uma linha, olha, temos que ver isso aí. O Lula estava agora nos Estados Unidos, inclusive, defendendo, em alguma medida, o Comando Vermelho. Tá? A conversa dele estava um tanto quanto estranha. Do bolsonarismo é apenas a inoperância. Não consigo fazer, culpa do STF. E aí o jovem fala, tá, eu continuo morando na favela, o crime continua mandando aqui, alguém me deu uma resposta. A gente está trazendo essas respostas, essas discussões, e a gente começa a responder essa ansiedade de uma mudança. E na verdade a gente precisa ser ansioso com a mudança, o Brasil está ficando para trás muito rápido. Doutor Linhares, por favor. Boa noite, Bruno, boa noite, Renan, boa noite aos meus colegas de bancada, a bancada qualificada hoje aqui. Olha, Renan, vamos falar um pouco agora dos novos players nessa eleição. Alguns analistas, inclusive, o chamam de outsider, aquele que quer romper com o sistema, aquele que traz ideias que são diferentes. Ao mesmo tempo, você se apresenta como um eleitor de direita. Nós temos hoje, no xadrez eleitoral, vários players da direita. Nós temos Flávio Bolsonaro, Caiado, Zema, e todos eles, mais ou menos, bebem na mesma fonte do bolsonarismo. As pautas são muito parecidas. Me parece que você, ao contrário, bate muito em Flávio Bolsonaro e até mesmo na chamada direita bolsonarista. Só que o eleitor não sabe ao certo o que é essa direita que é diferente da direita bolsonarista. O que seria a direita missionária, pegando um gancho do nome do seu partido, a missão? O que te aproxima, na teoria e na prática, da direita bolsonarista e o que te afasta? Olha, uma coisa que é legal, esse eleitor que hoje ainda é bolsonarista, ele já esteve conosco antes. Quando a gente marcou as manifestações que derrubaram a Dilma, quando a gente apoiou a Lava Jato, quando a gente apoiou reformas como a PEC do teto e a reforma trabalhista, este eleitor que hoje, vamos colocar, é bolsonarista, lutava ao nosso lado. Ele esteve conosco. E a diferença do período que ele esteve com o Bolsonaro para o período que ele esteve conosco é que conosco ele ganhava. A gente venceu tudo. A gente derrubou o governo da Dilma, a gente apoiou a Lava Jato, o Lula foi preso, autoridades corruptas foram presas, reformas importantes passaram. A partir do momento que ele passou a cultuar o Bolsonaro, esse eleitor passou a perder. Então eu começo já fazendo essa provocação. Se ele fizer um exercício de memória, ele vai lembrar que conosco a gente vencia. Os nossos valores são os mesmos daquela época. Termos valorativos, as crenças que a gente tem num Brasil diferente, combate à corrupção, uma institucionalidade mais séria, divisão dos poderes, colocar em certas caixinhas poderes que estão saindo deles, como é o caso do judiciário. Mas hoje nós estamos muito mais maduros e hoje nós estamos apresentando propostas que estão cativando as pessoas e trazendo discussões que ninguém está fazendo no Brasil. A discussão sobre desfavelização, ela não existia até a gente colocar na pré-campanha. A discussão sobre data center no Nordeste, sobre investimentos em infraestrutura, sobre o uso inteligente da energia para a gente gerar desenvolvimento econômico. A pauta do Nordeste é a solução e não um problema, como eu coloquei e foi imitado pelo Flávio Bolsonaro, são pautas que a gente está trazendo. E essas são coisas que esse eleitor de direita pode, vamos dizer, abraçar, porque no fundo ele acredita nisso. O eleitor de direita ele não acredita lá no PL da misoginia que o Flávio passou. Se perguntar para o tiozão do Zap que votou no Flávio Bolsonaro, ele fala, pô, isso é um absurdo. Agora, ele vai concordar conosco, por exemplo, quando a gente fala sobre frentes de trabalho em regiões que estão tomadas apenas por assistencialismo. Ele vai falar, não, eu acho justo, eu sou um cara que defende o trabalho como valor, um direitista típico defende isso, e esse sujeito do Partido Missão defende. É por isso que eu estou avançando no eleitorado de direita. Primeiro entre os mais jovens, mas os mais jovens têm pais, avós, tios, primos, professores, irmãos. Nós vamos chegando lá. O senhor disse que vai acabar com a raça do Flávio Bolsonaro. O que quer dizer isso aí? Bom, claramente não é eliminar a raça da família Bolsonaro, que veio da Itália, né? A etnia dos Bolsonaro, mas do ponto de vista político, eliminar a presença nociva da família na política brasileira. A família Bolsonaro, ela destruiu aquilo que a gente chama de direita. Eu volto a colocar a provocação. Até 2018 nós vencíamos tudo. Vencemos a esquerda nos tribunais, nas ruas, nos projetos, nas ideias. Desde que os Bolsonaro entraram, eles pegaram essas lutas e submeteram elas ao interesse personalíssimo da família. Por exemplo, a Operação Lava Jato foi destruída para salvar o Flávio Bolsonaro, que cometia crime de peculato, rachadinha no gabinete dele. Então, toda vez que a gente se vinculou a essa família, infelizmente eu preciso colocar essa família maldita, a gente perdeu. A ponto do Lula, que estava preso. A gente precisa se lembrar, o Lula estava preso e ter voltado ao poder. E aí agora a gente fica nessa situação com o nosso país destruído, e aí vem o filho
desculpa falar isso aqui, envolvido no escândalo de corrupção da rachadinha, que é o Flávio Bolsonaro, que até agora, pelo menos no horário que a gente está gravando o programa, não assinou a prorrogação da CPI do crime organizado, que está rolando no Senado. E aí esse cara tem que falar que nós temos que nos submeter a ele? Esse cara tem que sair da frente. O Brasil precisa andar. Assim como o Lula precisa simplesmente vai tocar a vida dele, vai dar milho pra pombo, sabe? O Flávio Bolsonaro tem que fazer a mesma coisa. Para de atrapalhar o nosso caminho. Renan, agora me fala uma coisa, então, em relação à sua diferença com os bolsonaristas. Você é a favor ou contra o PL da anistia geral, ampla e restrita? Ou você é a favor da dosimetria? Ou de nada disso? Enfim, essa é uma pauta que não tem como você fugir nesse momento. Não tenho e jamais fugimos. O nosso deputado federal, Kim Kataguiri, ele é favorável ao PL da dosimetria. Porque a gente acredita numa coisa, por mais que, haja vícios formais, e qualquer um que vem do campo do direito sabe que houve vícios formais no processo como um todo que envolve aquelas pessoas, e o próprio Jair Bolsonaro, há também o cometimento do crime. Aquelas pessoas não estavam passeando, olha, estou aqui num domingo, vim entrar no Palácio do Planalto, né? Vim montar um acampamento dentro do STF. Aquelas pessoas praticaram um crime. E se fosse o STF cometendo esse crime, todo mundo falaria que essas pessoas tinham que estar presas. Acho que a lei tem que ser para todas. Dito isso, uma dosimetria, dado que nós temos agora pessoas que foram presas por crimes menores do que, por exemplo, um estuprador, tem que ser feita. E essa dosimetria tem que beneficiar todos ali. Então nós votamos a favor do PL da dosimetria e é isso que nós defendemos, a dosimetria. Não uma anistia ampla, geral e restrita, porque a gente está vendo o seguinte, está autorizado você quebrar tudo quando você quiser, do jeito que você quiser? Não pode ser várzea. Senão a gente vai tratar o país assim, ó. É várzea. Se o cara tá de verde e amarelo e eu sou verde e amarelo, pode. Se o cara tá de vermelho, não pode. E o cara de vermelho vai falar a mesma coisa. Pro lulista, o Lula perde a eleição agora no fim do ano, então ele manda a turma dele invadir tudo. Eu acho que a gente tem que ter critérios objetivos. A lei e a ordem tem que funcionar para todo mundo. Eu sou pré-candidato apresentando uma proposta clara e estou concorrendo para ganhar. Comecei nisso, já ultrapassei esses governadores que estão aí admirando, amando muito o Bolsonaro. Ultrapassei eles e pretendo ultrapassar o Flávio ou o Lula aí no caminho. Vamos ver o que aparece pela frente. Centúlio, por favor. Olha, Renan, já que você falou que você não quer entrar nesse jogo, a gente precisa falar sobre um tema muito difícil e polêmico, que é governabilidade. Eu tenho visto você bradar dizendo que vai fazer uma reforma administrativa ampla, uma reforma política, quer mexer nas estruturas do Supremo Tribunal Federal. Como é que você vai fazer isso no nosso presidencialismo de coalizão? Se você vencer as eleições, quais ferramentas, quais mecanismos você teria para convencer o Centrão, que é fisiológico, que sabe que vota através da troca de cargos, emendas parlamentares? Quais são as ferramentas? Eu diria até as ferramentas mágicas que você vai usar para tentar desfazer esse cenário desse presidencialismo de coalizão que nós vivemos hoje. Eu fico muito feliz em receber essa pergunta, e eu digo por quê. Porque raramente eu vejo essas perguntas, não aqui no Direto ao Ponto, vocês costumam fazer perguntas sérias, mas na imprensa em geral, aos outros pré-candidatos à presidência, porque como eles não têm muito a apresentar, ninguém pergunta como você vai fazer, que ninguém nem sabe o que eles vão fazer. E comigo, como eu trago propostas ambiciosas, vem essa pergunta do como. Como, Renan, você vai fazer? Imagina a seguinte coisa, um cara como eu, que está com um partido que no período da eleição não vai ter nem completado um ano, venci a eleição. Se eu conseguir vencer essa eleição, eu vou ter cativado a população brasileira numa agenda muito clara, reformista e com propostas claras. Não é sobre a minha personalidade, até porque não é a personalidade mais incrível do mundo, né? Mas é sobre os projetos que eu coloquei à frente. Né? O projeto de desfavelização, o projeto de enfrentamento ao crime organizado, direito penal do inimigo, uma reforma fiscal, uma agenda de competitividade e essa reforma administrativa que muda o sistema de incentivos para o Estado brasileiro, especialmente na forma de você compor os municípios e como os prefeitos vão atuar, aí sim, para que você tenha o fundo partidário eleitoral ou o prefeito não cumprindo a meta se tornando inelegível. Tal da lei de responsabilidade gerencial. Esse homem é bom demais, sabe exatamente. Eu estudei os tais livros amarelos, por isso que eu te pergunto, porque são ideias, eu diria até de certa forma radicais, são até boas ideias, mas eu vejo uma dificuldade de concretizá-la, é por então, isso que eu refaço a pergunta. Não, a primeira resposta para isso é, vencendo a eleição com uma agenda reformista, todo mundo, inclusive os caras do Centrão, saberão qual a agenda do presidente da República. Eu não vou tergiversar, eu não vou ser eleito com o rabo preso, eu não tenho rabo preso com nada. Eu, basicamente, não tenho nenhum escândalo de corrupção, não tenho filho corrupto. E minha agenda vai estar posta clara e simples para resolver um nó político no Brasil. Um nó que envolve o STF e um nó que envolve o Congresso Nacional. Na nossa reforma fiscal, eu vou ser bem claro, todos os investimentos nos municípios, que é a base do trabalho dos deputados federais, estarão condicionados aos desempenhos dos prefeitos dos municípios. Ou seja, o deputado só vai poder mandar a emenda para a base
que é basicamente a vida política do deputado, caso os prefeitos dele estejam atuando dentro da nossa lógica de uma reforma administrativa. Ou seja, se o prefeito está entregando saúde, segurança e educação à cidade, ele recebe a emenda do deputado. Se não, o deputado não manda. E se ele estiver funcionando muito bem, o deputado pode mandar até mais emenda. Por quê? Porque eu quero incentivar o bom deputado a poder mandar emenda para a base dele, mas desde que o prefeito dele esteja funcionando. Do jeito que está hoje, isso não funciona. Então não é alterar a lógica de modo a negar a política, porque eu não estou aqui para negar a política. Isso na caneta ou uma discussão com o Congresso? Porque primeiro o Congresso discussão precisa com o Congresso. concordar com o senhor. Discussão mas com o hoje Congresso. o Congresso é um buraco sem fundo. Todo o dinheiro que joga lá não é suficiente. Sim, mas vai ter que discutir isso com o Congresso e também punir o Congresso via STF de maneira absolutamente republicana se eles estiverem usando emenda só para roubar. Hoje o ministro Flávio Dino, alguém que eu tenho as mais profundas discordâncias do ponto de vista ideológico, está indo para cima do Congresso Nacional por conta de desvio de dinheiro de emenda. Pois bem, a Polícia Federal, assim como tem que ir para cima do escândalo do Master e do escândalo do INSS, também tem que ir para cima dos políticos que estão desviando emenda. O escândalo do orçamento secreto, no fundo, é um escândalo que envolve bilhões todos os anos no orçamento nacional. As emendas hoje estão ultrapassando a casa dos 50, 60 bilhões todos os anos e boa parte delas, sejamos sinceros, é usada para desvio de dinheiro, para fazer caixa 2 para a campanha deles. Então, assim, nós queremos fazer as coisas na boa intenção, com um projeto, no amor, mas se precisar também ter fiscalização muito dura e tem que ter, eles vão sentir o peso da lei. Do jeito que está hoje, um deputado federal não se responsabiliza pelos seus atos, desvia emenda como quer e coloca uma faca no pescoço da presidência da República. Isso tem que ser reorganizado. E essa será uma presidência da República que vai reorganizar esse jogo. A emenda vai ter que ser determinada apenas mediante desempenho dos prefeitos, até porque um prefeito que não entrega melhorar de vida para as pessoas não pode ficar recebendo dinheiro a dar com pau, para falar um termo bem popular. Eu estou indo para o Maranhão amanhã e no Maranhão o jogo é esse. Os caras recebem emenda de imposto extraído daqui de São Paulo, do Rio, de Minas e não fazem nada com esse dinheiro. E no fim do dia nem ligam. Então isso vai precisar ser dimensionado. E vai ser uma presidência da República focada nisso. Eu vou compor com os partidos. Eu não tenho problema nenhum em chamar o Kassab e falar, me dá o Caiado para ser ministro do meu governo. Não teria problema nenhum em chamar o Zema para vir trabalhar comigo no meu governo. Não teria problema nenhum. Os partidos têm bons nomes que poderão compor um governo. Topo fazer coalizão, topo debater, topo discutir. Mas o programa está ali. É um programa de metas muito claro e vamos andar com ele. E eu vou fazer todos os sacrifícios, inclusive destruir popularidade, se for o caso, até porque popularidade não serve para nada. Se você está bem aprovado enquanto presidente, o que você faz com aquilo? Guarda no banco a aprovação? Não, você gasta. Eu vou gastar minha aprovação toda para fazer esse pacote de reformas. André, por favor. O senhor não concorda que sem uma base esse trabalho não vai ser mais difícil? E também o quanto você vai ter que... Você falou que aceita coalizão, né? Aceita entregar cargos, mas talvez até pela questão que você colocou sobre a ideologia do partido do senhor, isso não vai acabar descaracterizando o seu governo? Não, como eu disse, seria em cima de um programa. Eu acho que as pessoas gostariam de compartilhar o sucesso de um programa. Um político que seja do centrão. Ele gostaria muito de ver a cidade dele e, inclusive, obter o lucro político no sentido mais republicano do termo, de ver a cidade dele sem crime organizado, participar conosco das operações que destroem o crime organizado na cidade dele. A popularidade dele vai aumentar. O Castro aumentou a popularidade dele com as operações que ele fez no Rio de Janeiro. Mesma coisa com uma operação de desfavelização que entregue moradia para as pessoas. Esses políticos do centrão vão querer participar disso. Se ele fizer isso conosco de maneira republicana, ou seja, sem nenhum tipo de interferência monetária, financeira dentro do nosso programa, que permite esse lucro político. Estou falando lucro político aqui no sentido mais bonito do termo. Vai ser muito bom. E ele vai poder ser agregado de maneira republicana ao nosso governo, como qualquer governo de coalizão no mundo faz. Eu não estou inventando a roda. Eu só estou propondo fazer as coisas como os países sérios o fazem. Né? Naturalmente a gente fala, o Brasil não é um país sério porque nós temos políticos muito corruptos. E aí vem as alterações na legislação brasileira no sentido de lei e ordem muito clara, de volta da prisão em segunda instância, de separar o STF apenas como tribunal constitucional e não como tribunal que vira uma última instância para político, para eles entenderem também que se eles andarem fora da linha, a casa cai. Vai ser isso, convidar para fazer a coisa certa ao lado e ter o lucro político ao lado, mas se comportar errado, a casa vai ter que cair. Só voltando um pouco sobre a discussão antes do André, o senhor cita muito a família de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e um pouco menos Lula. No jogo eleitoral, quem é o adversário? É Flávio ou é Lula? Eu não vou separar muito o Flávio como o Lula, porque os dois fazem parte do mesmo sistema corrupto e os dois, em última instância, a gente pode colocar aqui, estão envolvidos direto ou indiretamente, tanto no escândalo do INSS quanto no escândalo do Banco Master. Então a gente começa a perceber que eles são parte de um arranjo político brasileiro, que é um arranjo meio que fracassado. É um arranjo que não consegue passar nada e que não tem mais imaginação no Brasil diferente. Então, no fundo, meu inimigo nessas eleições é a falta de imaginação do brasileiro. Nós não conseguimos mais imaginar um país que não tenha favela.
Nós não conseguimos imaginar que a gente pode ser uma das 5 nações mais importantes do mundo, que é o que a gente nasceu para ser. O Brasil, em condições normais de temperatura e pressão, ele é para ser uma das 5 nações mais importantes do mundo. A gente já não se imagina assim. O Brasil não consegue imaginar que ele tem que ter rodovias com 5 faixas de cada lado ligando o São Paulo ao Rio. Você, na verdade, pega uma estradinha triste na Serra das Araras, indo de São Paulo para o Rio de Janeiro. A gente perdeu toda a ambição. A gente comemora quando sai uma ferrovia. Veja, a ferrovia é uma tecnologia do século XIX, não é exatamente... Né? O mundo está indo para o espaço, a gente está comemorando, nossa, talvez termine uma ferrovia. Então a gente perdeu completamente a ambição. Então quando eu falo de inimigo, eu estou só propondo coisas, ideias de futuro do Brasil. O Flávio e o Lula são coisas velhas. Eles só ficam repetindo aí os mesmos chavões. O Lula fica falando, é a ditadura, o fascismo. Tá, os caras estão lá nos anos 60, 70. Flávio Bolsonaro é Salva Meu Pai, que também estava o pai dele nos anos 60 e 70. Eles só estavam em lados diferentes do PT. Eu não quero viver nos anos 70 e 70. Eu não quero viver nos anos 80 com a ditadura, com o fim da ditadura e com o começo da Constituição. Eu quero viver nos anos 2020, 2030. Eu quero saber quando o Brasil vai ter base no espaço. Eu quero saber quando o Brasil vai ser produtor de tecnologia na área de inteligência artificial. E o senhor aceitando o Zema, o Ronaldo Caiado como ministro, não é também fazer uma ligação com esses nomes antigos que já estão vencidos no mercado da política? É que eu não acho que essencialmente nem o Caiado nem o Zema sejam pessoas ruins. Eu acho que eles só tomam decisões políticas idiotas em não se desvincular do bolsonarismo. Quando, veja, em 2019, 2020, quando começou a aparecer para todo mundo as falhas do governo Bolsonaro, o MBL, que era o grupo político que eu fundei, começou a denunciar. E eu imaginava que o Partido Novo ia fazer o mesmo. Eu imaginava que o Caiado, que esteve nas ruas comigo pelo impeachment da Dilma, ia fazer o mesmo. Aí quando eu vi, eles ficaram com medo, porque a força dos Bolsonaro nas redes sociais e eleitoral dava medo. Aí quando viu o partido deles e o projeto deles ficou meio que condicionado às vontades do bolsonarismo. Eles não são pessoas más, mas falta essa coragem de fazer o que eu estou fazendo aqui, de avisar o rei tá nu. Não adianta a gente ser de direita, mas seguir um líder fraco como o Bolsonaro. Então, poxa, venham pro lado de cá, vamos construir um caminho. Claramente, se eles se unissem num projeto junto comigo, e as pesquisas estão mostrando isso, a gente pode apresentar um projeto de direita moderno e eficaz. Por mais que eu tenha discordâncias de coisas que aconteceram no governo do Zema, ou posturas do Caiado, poxa, eles têm coisas a agregar, seria legal pra caramba. Então, eu não tenho problema nisso. Terceira via? Não existe terceira via nesse sentido. Eu sou o candidato da direita, o Flávio é um candidato do centro, o Lula é um candidato do centro, e os outros dois, o Zema, o Caiado, eles estão candidatos, é o centro 2 e o centro 3. Né? É o cara que fica no banco de reservas do Flávio. E eles não têm que ser, eles são melhores do que o Flávio. O que eu falo para esses dois é, eles são melhores essencialmente do que o Flávio. Eles são mais inteligentes, eles são mais capazes. Eu não conheço o envolvimento deles em escândalos de corrupção como o caso do Flávio. Então, poxa, eles tinham que estar do lado certo. O lado certo da história nossa é romper com essa velharia aí. É romper com esse Flávio, com esse Valdemar. Tem que ficar falando de Valdemar da Costa Neto, levando a sério a opinião do Valdemar. O Valdemar não tem que ter uma opinião. O Valdemar, ele tem que ter uma cela. Esse cara não dá.